verdadeiro segredo para focar é muito mais estranho e desconfortável do que muita gente gosta de admitir. De volta ao final de 2022, eu estava desesperadamente tentando terminar meu TCC. O prazo já estava se apertando e eu tinha certeza que eu não ia dar conta de entregar a tempo. É problemático, eu sei, mas naquela época eu também não era o único. E foi então que eu decidi tomar uma medida muito mais drástica. O meu finado avô, naquela época, tinha um rancho onde a maior parte do tempo ninguém estava lá. A única operadora de telefone que funcionava não era a minha e a internet, obviamente, a gente não tinha. Então meu plano era simples, eu tinha que ir para lá sozinho com meu pendrive e alguns livros e eu não podia sair de dentro da casa e nem comer até que eu lesse e resumisse pelo menos 5 artigos ou 50 páginas de um livro, que na época era esse aqui, um compilado das obras de Freud, que era fundamental para o meu tema. Então, nos próximos dias, eu acordava, lia, escrevia, fazia meu almoço e comia, depois eu dava uma caminhada, às vezes um pulo no rio para poder me divertir, voltava, estudava mais um pouco, jantava o soborô, que é basicamente o almoço requentado, escrevia mais um pouco e ia dormir. E eu fazia isso sucessivamente, de novo, até que eu terminei. E hoje, quando eu conto isso para as pessoas, elas dizem, nossa, como você era disciplinado. E sinceramente, sejamos francos, não tem nada de disciplina nisso. Se eu, de fato, precisei sair de dentro da sociedade, me exilar da sociedade, simplesmente para terminar um artigo de 20 páginas, onde 2 delas são referência, eu realmente não tenho nem um pouco de disciplina, de garra, nem de força de vontade, comprometimento ou qualquer outra coisa que você queira adicionar. Mas ainda assim eu terminei, apresentei na semana acadêmica e no fim do ano a minha turma ainda fez o ENAD. E eu consegui fazer tudo isso de uma forma muito simples que você não vai acreditar. Eu simplesmente não tinha mais nada para fazer. Chegou a hora de explicar que disciplina e a construção da mesma não é esse mar de rosas todo que todo mundo fala por aí, nem essa praticidade que vai mudar a sua vida do dia para a noite como todo mundo diz. Porque não é. E guarda muito bem esse detalhe. A maior parte das pessoas acredita que é sobre força de vontade e garra, que é dormir cedo e acordar transformado no dia seguinte, mas não tem nada a ver com isso. É muito mais sobre você limpar a sua rotina e seu ambiente do que qualquer outra coisa. Na nossa atual sociedade, você está constantemente sendo bombardeado por informações numa tela infinita que nunca te bombardeia com uma coisa só por vez. São várias. Quase ninguém consegue focar nos dias de hoje e quando você fala de leitura para alguém é quase como dar um tapa na cara dessa pessoa. Só que é claro, apesar do celular ser o principal motivo, na minha opinião ele também não é o único, porque ele é prático demais. Você consegue pedir comida, ver vídeo, mandar mensagem para tua ex, mas aí que tá. Você culpar o seu celular pela sua falta de foco é a mesma coisa que você culpar seu garfo porque você está engordando. Quem coloca o garfo na boca é você mesmo. E a real razão por você simplesmente não conseguir focar em nada é porque você tem distrações e opções demais. E você simplesmente se nega a abandonar qualquer uma delas, pelo simples fato de que você tem medo de ficar de fora. Quanto mais você pensa sobre isso, menos decisões você toma, mais imobilizado você fica. É 0 para sua assertividade e 1000 para sua ansiedade. Eu não diria que a culpa é 100% sua, mas sim que você foi arrastado para essa realidade. Afinal, o seu catálogo na Netflix tem opções boas demais para você deixar passar. O seu vídeo do YouTube aqui na hora do almoço precisa ser muito bem escolhido porque seu tempo é curto. E você está sempre na correria. E a pressa é o mal do nosso tempo. Essa história toda da cultura moderna simplesmente transformar essas várias opções abertas ao mesmo tempo em um tipo de virtude é o maior papo furado. Só que a gente tem sido ensinado desde pequeno que o melhor é se fazer, é se precaver, diversificar e nunca se comprometer com uma coisa só. Só que a gente está inserido numa realidade onde a sua atenção vale ouro. E cada segundo que você passa dentro de uma rede social é um anúncio na sua frente, é uma possível venda, e você simplesmente está sendo empurrado e conduzido ao medo de perder o que está acontecendo na hora. Imagina só, meu Deus, ficar sem saber o que está acontecendo na vida dos Kardashians. Que pecado. Muito lindo e inteligente tudo isso que eu estou falando, eu sei. Bem algo que alguém diria num jantar refinado ou num tweet com 100 mil curtidas. Mas o filósofo Kierkegaard descreveu o que é um devaneio para a liberdade. Uma ansiedade desorientadora e esmagadora que nós sentimos quando confrontados com infinitas possibilidades das nossas próprias escolhas. Basicamente ele quis dizer que quanto mais possibilidades você tem, mais você fica apavorado, porque você percebe a infinita quantidade de vidas que você pode potencialmente viver. E esse volume de possibilidades é absolutamente esmagador e confuso. Te deixa tonto, sem rumo, e tudo parece importar demais para você. Aí, você nunca consegue dedicar sua energia para uma coisa só e, rufem os tambores,
terminar o que começou. Na verdade, o que você faz é dedicar sua energia para um monte de coisa que nem é tão importante assim, mas você opta por padronizar tudo simplesmente para deixar o máximo de opções abertas o possível. A opcionalidade soa muito bem no papel, mas ela é cognitivamente muito cara, é exaustiva e cansa como se um caminhão tivesse te atropelado pelo menos umas 2 vezes. Esse não compromisso com as coisas acaba se tornando um compromisso. Ele exige muito de você e ainda assim é a melhor maneira de acabar com a sua identidade. Porque simplesmente quando você escolhe não se comprometer com nada, você nunca se torna realmente ninguém. Como eu já disse no meu vídeo anterior que está aqui no card, e volto a repetir, o palco que você não teve coragem de subir, alguém sobe por você. Você fica amorfo, é só um possível potencial. E isso quer dizer basicamente que você não fez coisa nenhuma. Como um funcionário, por exemplo, que decide fazer 5 coisas ao mesmo tempo no trabalho, achando que vai ser mais produtivo e ter mais reconhecimento do chefe, só que ele faz tudo de forma medíocre, isso quando ele simplesmente não acaba não fazendo nenhuma delas. E durante esse processo todo ele está completamente aterrorizado. Como você nunca se compromete com nada, você nunca falha totalmente em nada. E você fica inventando um monte de desculpinha barata justamente para mentir para si mesmo. Ah, eu nem estava tentando. Ah, eu só queria ver como é que é. Eu tenho opções melhores. Basicamente o que você está tentando criar é uma segurança psicológica para se convencer de que isso é uma estratégia própria. Mas a gente sabe que se você simplesmente não levantar e agir, você não vai sair do lugar. Não tem planilha, não tem curso, não tem e-book, não tem método, não tem macete, nem simpatia que vai fazer as coisas mudarem na sua vida se você não levantar e agir. Porque vamos ser honestos, sonhar e ter objetivo é fácil. O difícil é você fazer a correria atrás disso todos os dias. É um carro novo que você quer, uma casa própria, uma graduação, meter o shape, que seja. Mas simplesmente comece a trabalhar para isso. Ninguém vai te dar isso na mãozinha. Quer acordar mais cedo? Coloca o despertador, mas coloca o despertador do outro lado do quarto, para que você simplesmente tenha que levantar para ir lá e desligar. Comece a colocar mais responsabilidade em tudo isso que você decide e faz. Assume o controle da sua vida e sai desse eterno amanhã eu faço. Porque a gente sabe que esse amanhã nunca vai chegar. E essa é a barreira que precisa ser quebrada. A maior barreira que você vai enfrentar não é nem o medo, acredita em mim. A maior dificuldade é o luto. Que é quando você começa a perceber que a sua vida está se transformando e você está trabalhando para isso. Você perde o interesse em festejar, em sair todo dia, conversa fiada, bebedeira, porque isso simplesmente virou bobagem para você. Mas essa ainda é a parte boa, acredita em mim. Existe uma parte onde meio que se evidencia um conflito interno e a sua parte mais quieta e privada, ela se destaca mais, quase como um tipo de tristeza. É um luto silencioso que te arremete basicamente àquele lugar da sua infância que você não pode ir mais, ou aquele amigo que você teve de muitos anos que vocês perderam contato. Quando você desiste dessa opcionalidade, você vai quietamente se lamentar de todas essas vidas que você não pode mais viver. E cada vez que você passa por isso, é essa sensação de tomar uma decisão e não poder voltar atrás. Você dizendo não para outra realidade, para outra vivência sua que simplesmente não vai mais existir. E é exatamente por isso que muita gente simplesmente não assume compromisso. Elas não querem sentir o luto. Elas fingem que assumem compromissos quando na verdade elas não estão assumindo nada. É só um teatrinho mental sem escolher nada de verdade. Elas pesquisam sem fim, falam para todo mundo, se prepara, compra um monte de coisa, mas no fim das coisas acabam sentadas no sofá. Porque é difícil entender que fazer uma coisa dessas requer você desistir de outra versão sua que poderia estar fazendo outras coisas. No português, claro, escolher fazer uma coisa significa o seu ego morrendo 1000 mortes para que você possa renascer como a pessoa que você quer se tornar. Toda preparação, toda performance te dá a sensação de compromisso sem o custo real daquilo. A ilusão sempre vai exigir menos de você, nunca mais. E é aí que entra a pergunta que eu quero te fazer. Você está disposto a abrir mão de quem você é por aquele que você pode se tornar? Em 1519, Hernán Cortés atracou na costa do México com apenas 600 soldados espanhóis e eles queriam nada mais nada menos do que conquistar o Império Azteca. Eles estavam desprovidos de homens, de armas e em território hostil. Então, logo depois de atracar, Cortés fez algo que seus homens pensaram que era insano. E, sinceramente, no lugar deles, eu nem sei como eu reagiria. Deixa aqui nos comentários o que você faria. Ele simplesmente queimou os navios. Não teve discurso empolgante para que eles lutassem mais. Tudo que ele fez foi simplesmente eliminar as alternativas. Quando o recuo é possível, o seu cérebro gasta tempo e energia calculando isso, pensando nisso, considerando isso. É o maldito plano B.
Então, quando Cortés destruiu os navios, ele não adicionou motivação. Só o que ele fez foi simplesmente eliminar as alternativas. Motivação não precede ação. É a ação que precede motivação. E Cortés entendeu isso de uma forma intuitiva. Os homens simplesmente não iam acordar numa praia no meio do nada e se sentir motivado para abrir caminho no meio da selva com um facão na mão. Se é que tinha facão naquela época. O sentimento nunca ia vir, não dava para esperar a motivação. E a verdade desconfortável que muita gente não quer aceitar é que liberdade é inimiga do teu foco. Só que a gente foi simplesmente induzido a acreditar que liberdade total é igual a um trabalho muito mais produtivo, mas a realidade não é essa. Existem dados que comprovam o contrário disso, que artistas e pessoas que resolvem problemas reais com parâmetros muito mais curtos são aqueles que não têm liberdade total e produzem um resultado ainda melhor do que quem tem. Porque quanto mais oportunidade e opções você tem, mais o seu cérebro perde tempo pensando no que ele vai fazer. É igual quando você vai discutir com a sua IA e dá um prompt medíocre para ela e tem que passar mais tempo consertando e explicando o que você quer do que de fato aprendendo com ela. O verdadeiro segredo para focar é o tédio, só que os nossos cérebrozinhos hiperestimulados já não querem mais ter que lidar com esse monte de repetição monótona, sem graça e profundamente chata. Anders Ericsson dedicou sua carreira inteira estudando pessoas que chegaram no ápice das suas áreas de atuação. E o que ele descobriu foi o que separa o trabalho ótimo do bom, que é o que a gente chama de prática deliberada. Só que a característica principal dessa prática deliberada é que ela é extremamente chata. São as mesmas escalas, os mesmos exercícios, microajustes um em cima do outro, e só de pensar nisso muita gente já fica incomodada. Aí que entra a chave de tudo isso. A sua tolerância ao tédio é o limite da sua maestria. A regra do jogo é literalmente essa: lidar com a sua monotonia sem desistir. Porque não existe método prático para disciplina. Milagre, não existe esquema ou qualquer coisa do tipo. Disciplina nada mais é do que um conjunto de ações que removem a escolha. E muita gente não está disposto a isso, porque não é divertido, não é excitante e não tem ganho rápido. Mas se você atravessa esse sentimento, você vence. As coisas começam a se organizar e você começa a se transformar automaticamente. Não é sobre habilidade, não é sobre mentalidade ou qualquer outra coisa que seja. É sobre falta. Uma falta de qualquer outra opção além de ser o que você deseja se tornar. E se você chegou até aqui, eu te agradeço. Deixa seu like, comentário e compartilha, porque é isso que torna mais vídeos como este possível. Até o próximo.